Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa da Árvore. Meu nome é Karen, eu sou administradora desse espaço. E hoje nós vamos receber com muito carinho uma pessoa que deixa um rastro de luz por onde passa. Tem um tanto de magia no seu sorriso, no seu olhar, nas suas palavras. É com muito carinho que eu convido hoje a consultora de beleza, Tatiana Meneghello, para fazer uma live comigo sobre toda essa magia que é o ser feminino diante da pandemia. Vamos fazer o aceite aqui. Vamos aguardar, Tati. Oi, Karen. Tatiana, boa noite. Tudo bem, linda? Tudo bem? Boa noite. E Seja aí? bem-vinda à Casa da Árvore, com muito carinho que eu te recebo, tá? Seja muito Obrigada. bem-vinda. É uma honra para mim esse convite, né, de uma gabrielense. Na verdade, foi bem inesperado, mas me sinto assim bem lisonjeada, né, de ter esse convite. A gente já vem conversando faz alguns dias, né, Karen? E fico Sim, super feliz, assim, ainda mais que teu público, ele é gabrielense, né? Um lugar que eu amo de paixão, que é minha cidade, né? que Apesar de eu legal. morar algum tempo fora, mas São Gabriel é São Gabriel, né? Sim, eu venho acompanhando há um tempo o teu trabalho, Tati, Sim, e vejo, sim, o quanto tu é dedicada a tudo que tu faz. O quanto é brilhante ao que tu te dedica, né? E fiz esse convite para te falar um pouquinho para gente sobre tudo isso que mexe com o universo feminino, tá? Porque agora, nesse momento que a gente está vivendo de muitas incertezas, de muita ansiedade, né? Toda essa função que a gente vive no dia a dia hoje, muito tenso, né? Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, quando é que isso vai acabar, quando vai se normalizar, qual vai ser o novo normal, né? E tudo isso alterou a vida das pessoas, alterou o dia a dia, alterou tudo, né? Alterou a cidade, o mundo. muito. Então hoje eu te convidei para conversar um pouquinho comigo, para a gente ter um papo descontraído, para levar algo de bom a essas pessoas que estão nos escutando, né? Uma mensagem de carinho, um tom de realidade, né? No nosso dia a dia novo. E eu vou começar conversando contigo sobre a tua consultoria de beleza, né? O que que tu, no aspecto dos cuidados que as pessoas têm com elas próprias, o que que tu notou de diferente nesse tempo agora, nessa mudança toda? Primeiro, eu acho que está cortando um pouquinho a transmissão, Karen. Eu acho que o teu sinal está um pouquinho baixo. Tu tá me ouvindo bem? Peraí, tô. Ah, E agora então melhorou? tá. Tá melhor agora. Tá. Tu quer que eu repita a pergunta? Tu não me Não, não, escutou? eu não te escutei. Eu não te escutei. Se tu puder falar mais um pouquinho. Tá. Eu quero que tu diga pra gente, o, tu como consultora de beleza, sobre o aspecto dos cuidados pessoais que as pessoas têm consigo próprias, o que que tu acha que mudou de março para cá? Qual a tua Certo, sensibilidade desse momento? certo. O que eu percebo assim, Karen, é que há uma pandemia, né, instalada no mundo, só que muitas pessoas instalaram uma pandemia na sua vida pessoal, não é? Entende? Tem uma pandemia particular, né? Elas fizeram um isolamento de si, elas pararam de se cuidar, as mulheres principalmente, né? Elas justificam muito para mim, é a pandemia engordei, a pandemia ando de coque, a pandemia não me maquio, onde parece que a única coisa que importa é lavar as mãos, né? A única coisa que muitas pessoas passaram a se preocupar é em lavar as mãos. E ok, estamos na pandemia, estamos passando por uma situação muito difícil. Muitas vezes vejo que eu moro em Porto Alegre, aqui parece mais acentuado que em alguns lugares do interior.
Mas não justifica que muitas pessoas instalem uma pandemia nas suas vidas, entende? Se deixando de lado. Eu percebo que logo no início houve um desespero coletivo das pessoas, o que vai ser, vai ter mercado, vai ter comida, vai ter remédio. E claro que nem pensava se ia ter maquiagem, né? Isso, num primeiro momento, foi muito assustador. Hoje, nós já passaram-se 4 meses, né? Eu me vejo em isolamento social desde o dia 18 de março, então já temos aí, né, um bom período. E eu vejo que há uns 2 meses, parece não que a gente se acostumou a essa nova realidade, mas a gente se vê aos poucos acostumando-se a ficar mais em casa, acostumando-se a ter novos hábitos, como usar a máscara, mas também retomando esses cuidados pessoais. Eu vejo muitas mulheres que são vaidosas e que, Tati, qual batom eu compro para não manchar minha máscara? Tati, eu não gosto de maquiagem. O que eu faço para melhorar meu rosto? Olha o estado que ele está. Então, eu vejo, sim, muitas mulheres se cuidando mais de 2 meses para cá. Nos 2 primeiros meses da pandemia, realmente foi, eu vejo uma pandemia instalada na vida de pessoal, entendeu? O que eu quero dizer é que as pessoas começaram a eleger um pijama, eleger um chinelo e uma imagem muito catastrófica que não é a minha realidade, que não é a realidade de muitas pessoas que estão ao meu redor, entende? Eu levanto 6:30 da manhã e toco a minha vida, meus estudos, vou ver se tem algumas vendas, vou divulgar, todo dia eu faço uma publicação, tento mostrar o que acontece realmente na minha vida. E essa sou eu sou muito transparente, Karen. E se eu pudesse fazer um convite para as pessoas, que com pandemia ou sem pandemia, não deixe de se cuidar. Porque o autocuidado é algo que vem de fora e que nos faz bem, né? O cuidado os cuidados de desenvolvimento pessoal, eles são de dentro para fora. Então, tem pessoas que não dão valor para isso. Eu costumo juntar as duas coisas, né? Cuidar de dentro para fora e de fora para dentro. E eu acho que se tu conseguir um deles, né, já tá de bom tamanho. Juntar os dois é maravilhoso e é possível, né? A gente sabe que é possível isso. Tu sabe que quando eu pensei em fazer, eu tenho feito lives assim para tratar muito do assunto, todos os assuntos em relação à pandemia, né? Religiosidade, pandemia, falar um Uhum. pouco da ansiedade, enfim, vários assuntos eu abordei. Quando eu pensei em falar sobre amor próprio, sobre beleza, a tua imagem veio na minha mente. Porque tu traduz e tu traz uma luz muito grande para tudo que tu fala um sentimento. E isso é muito bacana. Isso ativa aquela coisa que tem lá dentro da gente, que é o amor próprio. Isso é muito importante. As pessoas não podem se abandonarem. Elas estavam se abandonando, Exatamente. né? A gente Exatamente. chegou num ponto que a pessoa, assim, ó, meu Deus, é uma pandemia geral, vou me largar. Passaram a ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, sem pentear o cabelo, sem passar um creme no rosto, como se tudo tivesse parado, estagnado ali. Mas a vida continua. Mesmo a gente estando dentro de casa, nós temos os nossos afazeres, mas nós temos uma vida a viver, né? Nós temos Exatamente. coisas a fazer. Isso é muito importante. Eu sei, Tati, que tu passou por um momento muito difícil na tua vida em relação à tua saúde. O que que esse momento trouxe? O que que tu refletiu e trouxe para a tua vida de novo a partir deste momento que tu viveu? Sim. Para mim é bem complicado falar, né? Mas vamos lá. É, quando eu tinha 20 anos, né? Eu tive um câncer e superei.
E a partir dali eu sempre costumo dizer que eu renasci, né? Com 20 anos, hoje eu tenho 45 anos, mas com 20 anos é um grande marco na minha vida, onde eu pude rever tantas coisas, aprender tantas outras, né? Mas essa vivência dessa dificuldade da doença fez eu refletir muito. Foi um ano muito intenso na minha vida. Eu tive o apoio da minha família, né, das minhas irmãs, dos meus irmãos, sobrinhos, enfim, toda a minha família me deu um amparo gigante. Só que eu era uma adulta, né, iniciando a fase adulta, e isso gera mil conflitos, geram mil interrogações, né? Como que vai ser? Como que eu vou superar isso, né? E eu digo, eu acho hoje, além dos cuidados que eu tive, que um dos motivos que eu consegui chegar até aqui, o que me trouxe até aqui, foi essa certeza que se meu corpo está doente, a minha mente não está doente. Trabalhei sempre a minha mente está sã, o meu corpo está doente e ele vai ser curado. E desde ali, dos meus 20 anos, 21 anos, eu procurei conhecer mais, estudar mais, saber mais sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Descobrir por que nós passamos por isso. E em um determinado tempo, eu passei a não ver a doença como uma doença, e sim como uma cura. Comecei a entender que a doença que eu tive, na verdade, foi um grande presente para aquilo que não estava funcionando dentro de mim, entrar num alinhamento legal com tudo que eu precisava, e então eu me tornar a pessoa que eu me tornei. Então, os meus valores se transformarem. Então, aquilo que eu considerava que era difícil, na época eu não tinha mais minha mãe. Quando a mãe, ela soa como o colo, ela soa como a base, como aquela que vai te conduzir. Nos momentos difíceis, né? A proteção eu não tinha, eu tinha minhas irmãs. Mas por mais que eu seja agradecida, a gente quer o colo da mãe. E eu passei a entender que o momento difícil me fez olhar para aquilo como um grande presente de reinício. Eu tive uma grande cura, não só física, espiritual, emocional. E isso foi a grande base para eu chegar hoje aqui. Sabe, com essa calma, com essa tranquilidade que muitas vezes as pessoas falam, eu me assusto, tu fala do câncer como se tu falasse de uma gripe. Tá bem que hoje gripe é uma coisa horrível, né? Mas não pode falar em gripe hoje em dia, Deus livre, sim. Mas, brincadeiras à parte, eu consegui passar a olhar para isso, Karen, como cura. Cura espiritual, entende? A gente vai fazendo escolhas, nós vamos escolhendo como que a gente quer semear o nosso caminho, a nossa jornada. E eu escolhi estar viva, porque eu sempre dizia para minha irmã, eu vou viver, né? Vão ter que me aguentar, né? Vou ficar mais um tempão aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu tenho muita coisa para ensinar, para aprender, para compartilhar, né? E isso faz com que a doença, eu pouco falo nela, porque as pessoas me olham e não imaginam, né? Aí, às vezes, quando a coisa está meio difícil, eu digo assim, olha, não tinha nenhum fio de cabelo na cabeça, eu não caminhava, tá? A pessoa fica meio assustada. Mas isso tudo é bênção, sabe? É assim que eu vejo. E associando isso à pandemia, hoje é um presente para a humanidade. Hoje é um presente para todo mundo, para o mundo inteiro. O que acontece é que é uma grande dificuldade no momento do caos da gente enxergar isso. Eu, na doença, eu não enxergava. Meu pai dizia, filha, estou rezando. E eu dizia, reza mais, porque tá difícil, entende? Logo que passou, eu
Nossa, não que eu desejasse, mas todo mundo deveria passar uma dificuldade para ver o quanto vale a pena é, falar, caminhar, poder ir ali conversar com uma pessoa sem precisar ajuda, entendeu? Valorizar Sim, pequenas coisas. E a pandemia veio para, de uma maneira geral, o mundo inteiro fazer essa reflexão, né? Que eu fiz lá com 20 e agora estou refazendo de novo. Estou me moldando novamente, porque a gente está em constante é, crescimento, né? Em sim. constante evolução. Então, hoje, mais uma vez, sou muito grata por ter recebido da vida, né? Mais uma oportunidade. Eu acho que todas as pessoas, basta ter um olhar assim, que é uma oportunidade de crescimento para todos, né? É, Isso. pode falar. Se tu Tu deixa, eu vou sabe que falar uma hora aqui. Tu sabe que eu sempre digo assim, ó, que a pandemia veio como uma lição também, para a gente separar o que é supérfluo do que é essencial, para a gente saber Exatamente. viver, para a gente saber viver de uma maneira que a gente reorganize o dia da gente e tenha tempo para tudo, Sim, né? sim, Para a gente dar valor às pessoas que a gente convive, para a gente sim. lembrar daquelas que há muito tempo a gente não lembra, que são pessoas que às vezes lembram muito da gente, mas com o corre-corre do dia a dia a gente acaba esquecendo. Então, Uhum. esse momento de pausa é um momento que tu deve te interiorizar, né? E te Sim. reinventar, porque vai vir o novo. Isso com certeza, né? Vamos ter uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, eu vou começar a agir de uma maneira nova ou eu vou continuar agindo como era antes? Se Pois isso tudo é. foi tão impactante, o que, que eu vou tirar de uma. Porque sempre se tira uma lição positiva de algo, seja bom ou seja ruim. Né? Se é ruim, a gente aprende a não fazer de novo, né? Sim. Caminhos para não nos levar até aquilo novamente. E se é bom, é porque a gente conseguiu, enfim. Então sempre se tira algo bom, né? Do ruim e do bom. Mas assim, ó, essa lição de vida que tu passa, esse teu redescobrimento como ser humano, como pessoa, porque a pessoa começa. Eu sei como é isso que tu está falando, Tati, porque eu acompanhei a minha mãe, foram 21 anos de câncer, e tu parar de caminhar e tu reaprender a caminhar, tudo é uma vitória, né? Sim. Tudo é um redescobrir que tu consegue, né? E que tu é capaz. E isso te dá uma força muito grande. E isso é uma luz muito grande. Essa Sim. aprendizagem é algo que só a vida nos traz. É verdade. É Enquanto, verdade. enquanto tu estava falando, tuas familiares, acho que a tua irmã, algumas amigas estavam colocando É. ali, Tati Guerreira, Tati é uma pessoa Ah, especial. obrigada. A gente tem esse olhar para ti porque tu esbanja muita luz. Tu é muita luz por onde tu passa, por toda essa história que tu carrega, por toda essa construção de pessoa que tu é, da formação que tu tem, da educação que tu teve dos teus pais, da vida que te colocou à prova, né? De tu ser forte, e tu foste uma Sim. guerreira vencedora, né? Então tudo isso faz parte desse teu sucesso. E eu fico muito feliz de ter acompanhado grande parte da tua vida, vendo os teus passos, indo em rumo ao sucesso, buscando as coisas que tu desejava e alcançando elas. Eu fico muito feliz de existirem seres humanos como tu é, pessoas especiais, pessoas de brilho próprio. Ah, muito obrigada. Fico muito feliz e muito feliz de tu estar aqui dividindo esse testemunho conosco, porque quantas pessoas vão ver esse vídeo, quantas pessoas vão se inspirar em ti, né? Na tua É, história, na tua vida, nas coisas que tu prospera, né? Então isso é muito importante, muito importante. Eu acho que a gente também tem uma capacidade muito grande de atingir o outro, né? Com, com a nossa extensão da experiência, né? E eu acho isso uma coisa muito positiva. eu percebo assim que muitas vezes eu nem imagino e as pessoas chegam e falam para mim:
Ah, fiquei sabendo tal coisa, teu existe um processo, existe um passo a passo em qualquer área da nossa vida. Se a gente quiser ser boa em algo, tu tem que ir repetindo, repetindo, repetindo. Só existe duas maneiras, repetição, né, ou forte impacto emocional. Quando eu tinha 20 anos, eu tive um forte impacto emocional na minha vida. Então, eu tive que me reestruturar como pessoa, né? Como mulher, como filha, como estudante, como tudo, entende? Porque Sim. eu cursava uma faculdade, que eu estava no início, enfim. E aquele momento, forte impacto emocional, fez eu transformar. A partir dali, eu tracei o que eu queria para mim. Então a gente começa a falar em repetição. Eu passei a repetir aquilo que eu queria de bom para mim. Eu acho que eu estou engatinhando, né? Eu acho que eu sou uma novata em muitas áreas. Só que eu tento fazer o meu melhor sempre. Como eu havia te dito, eu decidi que eu queria, para mim faz bem levantar cedo e continuar estudando. E sempre estar em constante aprendizado. Isso para mim é fundamental. Às vezes parece que tá, deu, né? Chega, não, mas eu quero descobrir mais isso, né? Às vezes eu conto, me inscrevi num curso, né? Comprei outro curso, porque eu acho que isso é o que movimenta a gente, isso é o que faz com que a gente tenha aquela vontade de estar aqui, entende? Por mim e pelo outro. E a pandemia veio, as pessoas estão em isolamento, ok, mas nunca se teve tanta internet à nossa disposição, É né? verdade. Então, por que estar em isolamento e não estar estudando, por não estar adquirindo conhecimento? Parece que é puxão de orelha, mas por que ficar só em conversas fúteis? Por que só num videozinho no YouTube, TikTok? Não que eu não faça, eu faço, mas isso não é minha prioridade. Não é o meu perfil de ficar fazendo só isso. Eu tento, vamos dar um passo para crescer e talvez na hora do recreio a gente dá uma brincada, entende? Sim. Porque se não, Karen, eu também vou me perder. Senão eu vou também instalar uma pandemia dentro da pandemia, entendeu? Eu vou me ver de pijama, eu vou ver. E isso não é isso que eu quero para mim. Então, basicamente faz uma lista do que você quer e executa. Entende? No momento que tu fizer uma lista do que você quer e executar, há uma transformação, há um desenvolvimento natural. Não tem como ser diferente. Entende? E a consultoria faz muito isso acontecer dentro da minha vida e de muitas mulheres. Eu sempre digo que nós somos feitos de uma eterna construção. Nós estamos sempre uma obra inacabada. A gente está sempre colocando mais um tijolinho, né? Eu Sim, falava muito isso quando eu dava aula. Eu digo, vocês vão ver que o tempo passa e quanto mais a gente amadurece, mais a gente quer ir em busca das coisas, mais a gente quer saber, mais a gente quer conhecer, porque não existe quem saiba tudo, né? sim, Sempre é algo novo para aprender, né? sempre, sempre. Algum dom aperfeiçoar, né? Sempre tem alguma coisa. E quanto ao que tu falou sobre acordar cedo, eu acho isso muito interessante, porque assim, ó, isso é muito de região, né? Tem regiões, vou dar um exemplo do comércio. O comércio abre às 9 e fecha ao meio-dia. Depois o comércio só vai abrir às 2, porque todo mundo almoça e cesteia. Depois fecha às 5, fecha às 17h30, aquela coisa toda, né? Mas é muito assim. Nos centros grandes não fecha o meio-dia, porque as pessoas fazem tudo com muita agilidade, tem que ser muito ágil para fazer tudo, né? A vida pulsa de uma maneira diferente. Na serra, quando eu vou para a serra,
É a mesma coisa. A gente acorda às 5h30, 6 horas da manhã, a gente aproveita o dia. A noite foi feita para dormir e o dia foi feito para aproveitar, né? Então dá tempo de fazer tudo, é uma questão de organização. As pessoas não costumam se organizar. E aí vive, Exatamente. É, tipo, antes da pandemia começar, eu era uma das pessoas que acordava às 5h30, né? Agora na pandemia estou mais dorminhoca, acordo 6h30. é que Porque tá tudo muito alterado, tá tudo muito alterado, né? A tá gente não tá alterado. tendo, a gente não tá tendo a mesma rotina, né? E por Sim, muito tempo não vamos ter, né? sim, é A uma mesma outra rotina. rotina. Mas o que eu penso? Eu penso que se tu acorda, digamos, 5h30, como eu acordava antes, agora 6h30, se eu comparar com uma pessoa que acorda 8h30, eu tô 2 horas na frente dela. O meu organismo tá 2 horas mais desperto que o dela, né? Então, Uhum. quando chegar 10 horas, eu tenho um pique de meio-dia, A entende? tua disposição tá outra. A minha disposição é outra. A E tua capacidade está maior de eu retenção, de absorção. estou exatamente olhando de uma maneira diferente já para o meu dia, né? Com um pique diferente. E isso faz muita diferença nos resultados. Porque 2 horas antes, talvez eu vá me recolher 2 horas antes. Não vou ficar até 1 da manhã, meia-noite, entendeu? Uhum. Talvez vai chegar 10, 11 horas, eu vou, ó, deu, né? Porque eu vou levantar cedo no outro dia. Mas o motivo que eu faço essa minha regra de horários é para que eu tenha um rendimento saudável para o meu dia e um rendimento talvez um pouquinho acima da média. Todos os dias eu tenho uma postagem no meu Instagram, às vezes no meu Facebook, 7, 7h30 da manhã. Né? Isso aí é uma rotina que eu tenho. Eu tomo café e faço uma postagem. Por quê? Porque gera que muitas pessoas que têm a minha rotina, eu vejo que elas visualizam, porque elas respondem na hora para mim. Já existe uma comunidade, eu acho, desse pessoal que acorda esse horário, né? Não posso citar nomes, Tem. mas é sempre essas pessoas. Então eu já sei que eles acordam neste horário e acabo sempre, eu vejo as postagens deles e eles veem a minha. E isso muitas vezes, naquele momento, a pessoa já pega e me diz: Tati, que bom te ver, porque eu preciso de tal produto. Ai, que bom que cedo tu estás aqui, porque eu preciso de um presente, eu preciso de alguma coisa. E ali já começa o meu dia de sucesso em vendas. Entende? Então, isso é uma das minhas estratégias também dentro da consultoria, né? Estar cedo para que cedo a gente bata aquela meta pessoal rapidinho, né? Aproveitando que tu falou em consultoria, me diz uma coisa, tu notou uma mudança muito grande na tua clientela nesses últimos meses? O que tu tem sentido da clientela em relação a tudo isso que aconteceu? Com relação à compra de produtos, É, com relação à compra de produtos. certo? Existe um foco gigante nas mãos, né? Eu acho que eu nunca vendi tanto produto para mão, como hidratante de mãos, sérum de mãos e sabonete. Isso é incontestável, Karen. Sei lá quantos por cento dá para colocar em que subiram as vendas neste ponto digamos, da consultoria, né? Nessa partezinha do corpo. No início da pandemia, ninguém olhou mais para maquiagem, só em cuidados pessoais, né? Higiene do corpo. Muitas mulheres que não cuidavam tanto do cabelo, porque elas trabalhavam fora iam em salões perto do seu trabalho ou acabavam ao retornar para casa chegavam no salão e não lavavam o cabelo em casa, entende? Não tinha esses cuidados em casa. Passaram Sim. a aprender a ter esse cuidado consigo, né? Então aí também houve uma grande transformação de cuidados.
A perfumaria, muitas pessoas falam, perfume zero venda negativo. Muitas mulheres estão em casa, resolveram trocar os seus cheiros, né? Eu amo esse aqui, mas vou experimentar outro, já que eu estou em casa, vou me dar este presente, né? Esse momento. Sim. Então, assim, dentro da consultoria, eu vejo as pessoas se cuidando bastante nos últimos 2 meses. Nos 2 primeiros meses, foi meio complicado. E um dado que eu tenho é que eu tenho planilha de vendas, né? E que no mês de maio deste ano, eu vendi mais que o mês de maio do ano passado, que nós não estávamos na pandemia, né? Então, isso só reforça. Quando a gente vê reportagens de empresa com gráficos de vendas, que as pessoas, isso não é verdade, isso é meio fake. Não é fake. Eu falo por mim. Talvez haja um lá que outro que não é real, mas num mês, dentro da pandemia, eu tive uma venda acima do que eu vendi o ano passado. Então as pessoas continuam se cuidando. E no último mês, tá tudo certo, assim. Fico bem feliz, não só pelas vendas, mas porque pós-pandemia, nós sabemos que as pessoas vão voltar muito, né, sedentas de ir para a rua, sedentas de retornar à vida, e isso não vai ser da noite para o dia, vai ser aos poucos, né? É. Então, se elas terem esse cuidado, não só do corpo, porque quando a gente está cuidando do nosso corpo, um exemplo que eu sempre digo, se tu tá ali passando hidratante, tu vai pensar alguma coisa, tu já faz um carinho no teu rosto, né? Tu já te sente melhor, tu já consegue fazer um alicerce para que a tua estrutura emocional ela fique melhor do que Mais aquela pessoa equilibrado. mais equilibrada, entende? E se ela Uhum. mantiver isso neste período, talvez esse amor próprio não afunde e que este ponto, pelo menos, vai retornar tudo jóia, entendeu? E isso já é um meio caminho andado para a gente voltar a circular na rua com tranquilidade, né? Eu acho. Isso, Fala. não, isso eu acho até que é uma válvula de escape em relação à ansiedade, né, Tati? Porque o momento que a gente está se envolvendo, que a gente está se cuidando, que a gente está se preparando, também é um momento de relaxamento, também é um momento de equilíbrio, né? Total, total, porque muitas pessoas costumam dizer que estão na pandemia e por isso não estão se cuidando, sabe? Elas usam essa justificativa, Eu já ouvi isso, essa escutei isso. muletinha, né? Eu digo, isso aí é uma bengalinha, né? Estão na zona de conforto, né? Instalam uma pandemia na sua vida e justificam essa Essa acomodação, desculpa, né? Uma essa, desculpinha. essa Ela desculpa não para se quer, anular. exatamente, ela não quer sair da zona de conforto porque isso dá um pouco de trabalho. Tudo dá trabalho. Se tu for ver, se tu tiver que ler, tu vai ter que folhear o livro ou no digital passar o dedo. Entende? Um mínimo movimento é necessário. Não tem como tu entrar em qualquer nicho e adquirir qualquer conhecimento sem um movimento. E isso acontece no ramo da beleza também. Não tem como eu aprender a me maquiar dizendo, eu não sei. Eu não sei ou eu não procuro saber. É diferente, né? Sim. Todo mundo, várias pessoas falam e escrevem assim nas minhas postagens. Outro dia uma escreveu, adoraria saber o que ela usa no rosto. Eu uso os produtos que eu vendo, né? Sabe? Porque assim, não é possível. Se tu tá oferecendo algo, o mínimo que tu tem que fazer é usar os produtos. Eu acho que eu sou uma pessoa normal, Karen, sabe? Eu tento fazer uma consultoria dentro da nossa realidade, sem maquiagens marcadas,
sem fazer muita coisa artística, porque esse não é o meu ponto. O meu ponto é trabalhar com pessoas que sejam como eu, né? Pessoas Mulheres reais. reais. E a gente tem marca de expressão, a gente tem melasma, né? A gente tem vincos, que a gente não vai lá colocar botox, 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 botar a boca, né? Eu não vou fazer um lift pra ficar assim, entende? Olha, até caiu o negócio aqui. Pessoas reais, né? Então, Uhum. quando eu falo isso, o que acontece? As pessoas se identificam comigo, né? Elas se Sim. identificam e começam a querer saber. Só que aí, muitas vão lá e fazem. E outras ficam naquele o que será, o que será, comigo não vai. E não tem a ação, né? E a ação serve para qualquer nicho da tua vida. Se tu não tivesse tido a ação de me chamar no direct, Tati, vamos conversar, a gente não tava aqui, né? É. E foi uma coisa bem assim, Tati, preciso falar contigo, posso te ligar? É, É, mas tudo é o primeiro passo, né? Pra sim. gente querer chegar onde a gente quer, tu tem que te mexer. Tu não pode ficar deitada e dizer assim, não, mas vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Se tu não tiver força de vontade de levantar e ir à luta e conquistar o teu É, espaço, conquistar os teus objetivos, nada cai do céu, né, Tati? não, não, Não adianta, não é é, assim. não, E essa história que faz a gente conquistar todos aqueles objetivos e tudo aquilo que a gente quer, isso nos transforma em pessoas diferentes. Isso dá valor à é, vida, claro. né? É E isso isso que é é a bonito no ser humano. diferença, entendeu? É tu agir e tu agir a teu favor, né? Com os teus sonhos, com as tuas buscas, com as tuas superações, né? Tentando ver como pode ser diferente, né? Como olhar para uma situação, por pior que ela seja, se tu tiver um olhar diferente, talvez ela não seja tão ruim, talvez não seja tão difícil, né? As pessoas elas focam Verdade. muito no problema para cada solução, né? Em vez da solução para o problema, né? Nós vamos fazer tal coisa. Ah, mas será? Mas será? Não, nós vamos fazer tal coisa, né? Então eu sou muito determinada. Quando eu tenho uma determinada situação que eu acho que vai ser legal, eu vou crescer, é uma experiência, é uma vivência. Às vezes é a coisa mais louca do mundo, entendeu? Mas o universo faz acontecer, né? E As aí eu energias tenho. se, as energias se Exatamente. movimentam, né? E tipo assim, eu já fiz muitas coisas que se eu olhasse hoje, eu ia dizer, que loucura, né? Nunca que ela vai fazer isso, nunca que isso ia dar certo, né? As coisas mais piradas, assim, tipo, resolvi viajar e vou para um lugar muito longe, né? E eu não sei como vai acontecer, eu só sei que vai acontecer, né? Isso aí é determinação. Não é comigo, é com qualquer pessoa. Quando ela está determinada a agir, ela vai ter sucesso no que ela está buscando. Isso aí é incontestável. Então, eu convido as pessoas a que muitas vezes dizem, né, eu não consigo, determine o que vocês querem, independente do que seja, uma casa, um carro, uma viagem, um amor, uma vida tranquila, determine quando que isso vai acontecer, daqui a 5 anos, 10, 15, 20, e ali no meio do caminho resolva como isso vai acontecer. O que eu preciso fazer para chegar nesse meu objetivo, né? Eu tenho vários projetos, vários planos e
E tenho determinado, ainda mais na pandemia, muitos passos para eu chegar aonde eu quero chegar, né? Às vezes, coisa simples. Ah, eu quero pesar 5 quilos a menos, mas o que eu estou fazendo para pesar esses 5 quilos a menos? Né? Comendo doce? Então, eu não vou chegar a ter esses 5 quilos a menos. Então, determinação, foco, olhar diferente para as situações, nem sempre elas são tão difíceis, pesadas e negativas. Muitas vezes elas é o nosso olhar que está pesado, que está negativo, que estamos focando apenas no problema, né? Tá cansado, às vezes o olhar tá cansado. As pessoas, elas costumam ver a vida de uma maneira muito pesada. Elas não veem as coisas com simplicidade. Muitas vezes isso acontece. E aí, no primeiro passo em falso, a pessoa desiste. Aí que ela tem que ter mais força. Aí ela tem que se fortalecer. Olha, não deu, pisei em falso, vou colocar o meu pé de novo ali. E com mais força, de repente, com um pouco mais de delicadeza, as coisas vão para frente. É, Né? isso Eu em todos os lugares, né, cara? Em todos os nichos da vida da gente. uhum. Às vezes, Tati, tu sabe que eu percebo que as pessoas se perdem muito. Elas, às vezes, se perdem de uma maneira que elas não sabem nem onde querem chegar. É, Né? isso E aí aí vem, é muito comum, né? A aí vem, gente vê. aí vem o que tu falou ali, determinação. Acho que quando tu foca em algo que tu quer e tu te sente determinada e a luta por aquilo ali, tu não perde o foco. Agora, se tu quer várias coisas ao mesmo tempo, é um pouco É, complicado, aí é mais né? difícil, é mais difícil. A gente tem que traçar objetivos, né? Em todas as áreas da vida e lutar por eles. Olha, Com certeza. Porque às vezes eu olho e as pessoas falam muito assim, né? Quais armas que eu tenho para chegar em tal situação? Já começou errado. Ninguém tem arma, gente. A gente não está numa guerra. Quais ferramentas nós temos para chegar em tal situação, entendeu? Então, assim, as colocações que as pessoas fazem com as palavras também, muitas vezes, não chegam, não prosperam, não conseguem, não atingem, enfim, é pelo uso errado das palavras. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, a ressignificar as coisas, né? Eu sempre dizia que era muito difícil. Hoje eu falo que é muito desafiador, né? E aos poucos eu fui aprendendo que talvez olhar para as palavras e ressignificar cada uma delas vai fazer toda a diferença, né? Porque quando tu diz eu te amo para uma criança, nossa, aquele bem ali tá gerando algo gigante, né? Gigante. Então, ressignificar as palavras, ter um olhar diferenciado para o que você está fazendo e está refletindo no outro faz toda a diferença. Para mim e para o mundo. E quando a gente faz algo para o mundo de coração, isso nos faz muito bem. Eu diria que é bom quem não ainda provou disso, prove. Porque só quem ganha é a gente fazer pelo outro, sabe? Isso é uma coisa que eu faço muito. E na pandemia eu tenho aprendido a fazer mais ainda, sabe? E eu me emociono muitas vezes, porque é mais forte que eu, sabe? Teve o dia do amigo, aí eu falei pro meu marido assim: amor, é, eu vou trazer um bolo depois, quando eu voltar, né? Porque eu saio para fazer entregas. Aí eu comecei, mas eu também comprei um bolo para fulano, um bolo para fulano. Aí eu dei uma lista de pessoas que eu tinha comprado bolo. Então era um bolo. E eu disse, mas é que, né? Bom, eu cheguei lá, a pessoa lá do dono do lugar onde eu compro o bolo, ele me adora, assim, porque eu cheguei lá e comprei um monte de bolo, né? Porque aquilo ali foi uma maneira de eu estar presente com as pessoas,
sabe? Que essas determinadas pessoas enfim, que eu fiz essa ação. Só que isso fez um bem gigante, foi pra mim, cara. Eu fiquei tão feliz de fazer aquilo. E isso, a vida é assim. Tu fica dando e recebendo. Dando e recebendo. Uma troca. É uma troca, entende? E isso faz muita diferença. Se tu não estiver bem, se tu estiver um pouco para baixo, faça algo e isso aí vai te levar lá em cima, né? Tua energia vai lá em cima e aquela paz que as pessoas buscam, tá nisso, tá na troca, entende? Isso faz toda a diferença. Vou deixar você falar, né? Mas é um prazer te ouvir. Nossa, é uma lição de vida mesmo. Tu sabe, Tati, que assim, ó, eu sempre falo que essa troca de uma grandiosidade, essa amizade, o companheirismo, é de uma grandiosidade que a gente não consegue mensurar. E bom é quando a gente consegue absorver a, a lição que a pessoa nos dá de vida. Que bom que essa live chegue a muitas pessoas, que muitas escutem o teu testemunho e todas as tuas palavras, para ver que existem pessoas engajadas nesse crescimento pessoal, nesse desenvolver do ser, né? Porque nós somos Sim. criaturas que estão em constante desenvolvimento. Nós não podemos parar. À medida do ponto que a gente para, a gente morre. O ser humano, quando ele para de amar, quando ele para de se doar, quando ele para de ter sonhos, ele entristece e morre, Sim. né? Assim como a gente está em constante crescimento e busca dos nossos objetivos, a gente também tem outras coisas que a gente tem que exercitar. E uma delas é esse saber tocar o próximo. Eu acho isso maravilhoso, acho isso super importante na vida de todas as pessoas, porque é uma coisa muito especial tu ter esse dom de conseguir entrar na vida da pessoa e proporcionar algum bem para ela. Um afago na alma, né? Sim, Que isso tu faz toda a fizeste, diferença, né? com certeza o que tu fez pode ser uma fatia de bolo, mas a pessoa se sentiu especial naquele momento. Por tu ter oportunizado a ela se sentir diferente. Porque tu E na valoriza o que verdade, ela tem. as pessoas são especiais, né? Elas, a gente às vezes nega isso, entende? Ah, ninguém dá bola pra mim. Nós fizemos essa negação, né? A gente não consegue ver o quanto a gente é especial muitas vezes para outra pessoa. Talvez porque ninguém fica dizendo, ah, tu é especial pra mim, tu é especial pra mim, tu é especial pra mim. Ninguém vai fazer isso, né? E até Sim, porque isso não é de se dizer, eu acho que isso é de se sentir, né? é Sentimento é verdade. uma coisa. Eu conheço muitas pessoas e nessa minha jornada de vida conheci muitas pessoas. E, e uma coisa que chama muita atenção é que agora na pandemia, o que aconteceu? A gente fica online muito tempo, é inevitável. E porque ali é o nosso meio de comunicação hoje. E eu vi um resgate com muitas pessoas, nossa, inclusive tu, né? Com pessoas de muitos anos e que parece que eu vi ontem, sabe? Por quê? Porque existe uma conexão que o momento, um dia foi especial, um dia se teve uma história, um dia se vivenciou algo com essa pessoa que foi muito gratificante. Eu falei com várias pessoas que foram minhas colegas no primeiro grau, no perpétuo, né? E a gente falando, ah, aquela vez uma festa na tua casa, ah, aquela vez na garagem, não sei o quê, como se fosse ontem. Só que eu tenho 45 anos, isso aí a gente tinha, sei lá, né? 11. E a pandemia trouxe isso de bom. Essa conexão com muitas pessoas que fizeram parte da minha história, né? E isso eu acho que foi um dos grandes presentes da pandemia para mim. Trazer pessoas do meu passado que estão extremamente presentes hoje, né? Pessoas que eu converso muito e que eu nem imaginava,
né? Que, que isso iria acontecer um dia. As coisas inesperadas, coisas que acontecem de forma inesperada na vida da gente, né? E que de Sim. repente, aqui eu tenho inclusive da brincadeira que nós fazíamos quando a gente era pequena, né? Quem tu quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser igual a Tati. Tu nem imaginava. Não, isso aí pra mim foi bem inesperado. Mas, ai, a Tati é muito linda e muito querida. Imagina. Mas essa coisa de criança, tu sabe que isso é muito especial, porque a gente vê, quando a gente é jovem, a gente vê as coisas sem maldade, né? A gente vê as coisas de um ponto de vista totalmente diferente depois de quando a gente é adulto, né? A Sim, gente vê as pessoas com filtro diferente, né? A sim, gente tem muda aquela bastante. sensibilidade. Nossa, muda muito. E eu lembro que nós éramos todas pequenas e tinha várias moças, um pouquinho mais moças que mais adultas que nós, né? E aí, mas quem tu quer ser? Eu quero ser igual a Tati. Não, ótimo, ótimo, muito querida. Ah, Isso é muito bom. Esse resgate é muito bom. sim, é, Isso tudo é muito. isso é um tipo de carinho, né? É um carinho que algumas pessoas não reconhecem, mas eu adoro isso, sabe? Eu acho que é dos meus combustíveis, é esse carinho, esse reconhecimento de simplesmente conseguir falar com alguém que fez parte da tua história, isso faz muita diferença. Nós tínhamos feito quase um roteiro criado porque a rosa. Bom, eu ia te pedir que tu me fizesse um relato de como é que funcionam as redes sociais para ti, né? Porque eu sei assim, ó, o teu site tem muitas dicas de beleza, cuidados, aquela coisa toda. Mas eu queria te perguntar, nesse teu trabalho dos sites que tu tem, das tuas páginas, que é no Instagram, no Facebook, qual a maior procura que tu sente nesses sites? O que mais, por que o pessoal mais se procura? Qual o foco deles? Qual o maior foco? O maior foco é pele, né? É onde mais me procuram é sobre cuidados de pele. Ah, E tu vê diferença no Instagram e no Facebook? O teu público é diferente? é diferente. O meu público no Facebook é um e no Instagram é outro, né? Logo lá no início eu achava, o Facebook vai cair, vou ficar no Instagram. Isso não é real. No Facebook eu tenho um público gigante que muitos não migraram para o Instagram, né? Então eu vejo que por isso que muitas vezes eu repito uma publicação que eu fiz no Instagram, por que ela repete, faz igual, né? Muitas vezes eu não tenho tempo de fazer diferente publicações, mas porque as pessoas são diferentes, né? Mas a grande maioria das pessoas ela quer saber sobre pele, como cuida da pele, como tem olheiras, melasma, como que eu faço? As pessoas elas querem tem um imediatismo gigante. Mas eu queria um produto que resolvesse meu problema, mas eu odeio Botox, eu odeio não sei o que, eu odeio não sei o que. Ela te deixa quase sem saída, né? Uh, e aí tu pergunta, tá, mas tu tem esse passo a passo, tu cuida, tu limpa? Não, também. Então, assim, ó, existe muito forte, muito. Ah, olha só, a idade tá pegando, eu fiz 40 anos e eu preciso fazer alguma coisa. Como se existisse um produto milagroso. E eu sempre tenho cuidado de conversar com as pessoas e passar o máximo possível de informação. E eu acho que isso formou uma rede de pessoas que sempre acabam me indicando, ela explica. Se eu não gosto do produto por A, por B, eu explico também. E eu sempre costumo testar os produtos em mim,
né? Ou testo em mim, ou testo no meu marido, conforme para ver como o pH da pele masculina reage ao produto, como o Sim. meu, e sempre dou um feedback para os clientes, e isso gera uma credibilidade, né? Tanto é que muitas pessoas elas conversam comigo e olha, o produto que eu vendo não vai te atender. E eu acabo indicando outro produto, porque eu já testei. Eu não vou testar só o que eu vendo. Eu preciso fazer um comparativo. Eu preciso saber o que é bom. Se existe coisas melhores do que eu vendo, por quê? Aonde dá para melhorar o produto? Entende? Eu represento duas marcas. Eu trabalho com duas marcas. A grande maioria das pessoas acha que eu trabalho só com uma, mas eu trabalho com duas marcas. E uma delas sempre me pede o feedback. Qual que é melhor, a nossa ou a outra? Né? E eu digo, olha, algumas vezes é uma, algumas vezes é outra. E isso eu faço com os meus clientes. Eu digo o como esse produto pode auxiliar. Talvez, Karen, isso faça com que a grande maioria das mulheres me procurem para isso. Vendo maquiagem, mas eu não faço maquiagem artística. Então, às vezes, as pessoas, quando vão num casamento, numa formatura, elas querem uma maquiagem artística, elas querem algo que transforme o rosto delas, né? Porque é um momento especial e ela quer se sentir transformada. E esse não é o meu ponto de venda. Tem os produtos, mas basicamente muita pele. Hoje, e cuidados pessoais, né? Eu sempre foco muito no sabonete, no shampoo de uma das empresas. Ela, né, todo mundo sabe, não sei se eu posso falar, a empresa que eu trabalho, mas Pode decidir à ela é vontade. um carro-chefe no tanto no nosso país como fora, que é a Natura, né? Então, é vender Natura, o produto ele já fala por si. Eu só dou uma ajuda explicando cada produto, né? E a outra empresa é Mary Kay, que também é uma empresa internacional que fala por si. Então, a maneira como eu apresento o produto para as minhas clientes faz a diferença. Porque às vezes a pessoa vem aqui, olha só, eu não quero gastar muito, mas eu queria esse produto. Aí eu vou lá assim, não vai funcionar. Já fala assim com uma cara de novo, não vai funcionar. Nem gasta, porque não vai funcionar. Tá, mas aí que. Tenho esse aqui vai funcionar, tenho certeza. Entendeu? Mas qual o produto que eu quero por ali? Era esse aqui. Aí manda umas fotos. Não vai funcionar. Entende? Então, Uhum. eu falo de um jeito que às vezes até as minhas diretoras, né, falam, Tati, tu não pode dizer isso. Eu disse, mas eu não vou falar. E vou dizer, entendeu? Vou dizer, porque é o meu ponto. As minhas clientes, elas pensam como eu, e é o que faz a diferença. Aí muitas e muitas vezes acontece que a pessoa vai lá, tá, tu disse que não é bom, mas eu vou comprar porque a fulana disse que é. Ai, não era. Tati, tu sabe que passou tão rápido uma hora que nós temos 20 segundos. Eu vou Uau! ter convidado, eu vou ter convidado, eu vou encerrar essa live e abro outra para a gente se despedir, Então tá bom. tá? Tá bom, Já te então. chamo de volta. Tá bom, tá bom.